Imaginem Dei creavitilum, masculum et feminam, creaviteus. A imagem de Deus os criou, homem e mulher, ele os criou. Podemos nos sentar um momento? Caríssimos irmãos, em 1984, a irmã Lúcia, uma das pastorinhas de Fátima, uma das videntes de Fátima, uma daquelas que viu Nossa Senhora vir do céu para pedir a oração do terço pela conversão do mundo, pela paz na terra, mandou uma carta para o cardeal de Milão, ela que era já religiosa, mandou uma carta para o cardeal de Milão nos seguintes termos: a batalha final entre Deus e o reino de Satanás será sobre o matrimônio e a família. A batalha entre o exército de Deus, o povo cristão, e Satanás e os seus sequazes vai ser justamente sobre a família. Meus amados irmãos, por tudo aquilo que nós vemos no mundo no qual vivemos, nós poderíamos dizer que vivemos esse final de tempos, esses tempos da batalha pela família, sobre a família, entre os filhos de Deus e o exército de Satanás. Por tudo aquilo que nos rodeia, por tudo aquilo que nos circunda, nós podemos dizer que vivemos essa batalha. Mas para que nós nos armemos, para que nós protejamos a nossa família, nós precisamos tomar consciência de que vivemos essa guerra, de que nós lutamos, e lutamos contra um inimigo mau. Mas nós estamos do lado que já venceu essa batalha. Nós só precisamos optar por ele, o lado de Cristo Jesus, nosso Senhor, que com a sua obra maravilhosa de redenção, salvou as nossas almas e pode salvar as nossas famílias. Mas para que nós entendamos essa grande guerra, precisamos voltar no início da história. O início até mesmo da história humana. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era informe e vazia. E reinava o caos no abismo. Deus, na sua sabedoria infinita e no seu grandioso poder, começou a formar, começou a criar, embelezando, ordenando o cosmo, o universo. E Deus viu que tudo era bom. Deus criou os céus, as águas, a terra, fez surgir os animais marinhos, os animais terrestres, fez surgir as aves que voam no céu, e viu que tudo isso era bom. Mas no sexto dia da criação, como coroa dessa criação, ele criou o homem e a mulher. A sua imagem e semelhança ele os criou, homem e mulher, que complementam-se. Assim ele os criou, a sua imagem e semelhança. Primeiro criou o homem, Adão. E vendo que não convinha que Adão ficasse só, criou para ele uma companheira. Criou também Eva. As mulheres vão dizer que foram criadas por último, porque Deus queria fechar com chave de ouro a sua criação. Mas os homens, se defendendo, vão dizer que, na verdade, assim foi, para que não ficassem dando opinião sobre tudo que Deus vinha criando. Mas o que nós sabemos é o seguinte: a imagem e a semelhança de Deus, nós somos criados em complementariedade. E, sabendo que não convinha que permanecessem sós, criou, complementando-se num amor tão íntimo que é capaz de transmitir a vida para povoar a terra, para cooperar na obra de criação de Deus. Assim, homem e mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, criados para serem cooperadores na obra criadora, criados para servirem como causas segundas, para povoar a terra, para educar seus filhos. Homem e mulher, um para o outro, numa comunhão plena, total de vida, para que a terra fosse povoada. E Deus viu mais uma vez que tudo era bom. Acontece, meus amados irmãos, que por inveja, o demônio também quis entrar nessa história.
E ao contrário de Deus, diferente de Deus, que cria belas todas as coisas, que ordena, ele entrou nessa história desordenando, enfeiando, trazendo maldade, trazendo pecado para as nossas vidas. Acontece que Adão e Eva, nossos primeiros pais, sucumbiram à tentação da serpente maligna, o demônio, e desprezando a amizade com Deus, sucumbiram ao pecado. E aí entrou toda a espécie de maldade nas nossas vidas, as doenças, as enfermidades, o sofrimento, até mesmo a morte. E também o matrimônio, criado puro e belo das mãos de Deus, sofreu com a tentação do demônio, sofreu com a queda do homem, com a desobediência, com o afastamento do homem da amizade com Deus. Nós que celebramos a Semana Nacional da Família, precisamos tomar consciência dessa luta que já começou lá atrás e da luta da qual depende a nossa salvação, a nossa eternidade. Nós vivemos essa mesma luta, caríssimos irmãos e irmãs, no mundo que nós habitamos. Então, com o povo de Deus lá atrás, já depois de Adão e Eva, depois do pecado, tudo veio se desorganizando, se enfeiando, perdendo beleza. Tudo que era criado belo, perdeu parte da sua beleza. Tudo que foi criado bom, perdeu parte da sua bondade. E nós vemos já nos primeiros irmãos que essa terra um dia já viu um fratricídio, irmão que mata irmão, Caim e Abel que lutavam, Caim tinha inveja do seu irmão, chegou até mesmo a matá-lo. Nós vemos, os santos patriarcas de Deus caíram em pecado, até mesmo cometeram adultério. Na lei de Israel, o povo santo escolhido de Deus, entrou o divórcio. Tudo estava desorganizado, desordenado, feio, perdeu beleza, perdeu bondade. Mas, meus amados irmãos, porque Deus é bom, porque Deus quer a nossa salvação, Ele tinha uma história, um plano de salvação para todos nós. E foi assim que Ele, mandando o seu Filho a esse mundo, para restaurar a nossa amizade com Ele, fez que Ele nascesse no lugar mais belo desse mundo. Não foi a manjedoura em Belém, onde Jesus Cristo nasceu, mas no seio de uma família, para restaurar todas as coisas. A Sagrada Família de Nazaré é a restauração das nossas famílias. A Sagrada Família de Nazaré é a restauração divina dos santos matrimônios, como Ele os quis lá atrás, dos nossos primeiros pais, caríssimos irmãos e irmãs. E Ele veio, Cristo Jesus, nosso Senhor, reorganizar o que tinha sido bagunçado, trazer de novo beleza, trazer de novo bondade. E não por acaso é que Ele nasceu no seio de uma família. Meus amados irmãos, no início da Santa Missa, o padre rezou o trecho evangélico onde nós meditamos a apresentação do menino Jesus no templo. Nós também, nas Santas Leituras, meditamos quando Nossa Senhora e São José deixaram o menino Jesus no templo. Assim também, aqui viemos apresentar as nossas famílias no templo Santo de Deus, na presença de Deus, aos pés do Santíssimo Sacramento, Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos ama, nos vê, se importa conosco, quer nos ajudar, quer nos escutar. Permaneçamos aqui com as nossas famílias, entreguemos aqui as nossas famílias, apresentemos aqui as nossas famílias. Confiemos, Deus nosso Senhor quer restaurar todas as coisas, e Ele o começa pelas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.